Paz e graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, bom dia. Bom dia. Seja lá onde você estiver a ouvir. Eu sou a apóstola Ana. Como disse, estou em viagens apostólicas do jeito do Senhor. Ele quem nos envia. Deus enviou Jesus Cristo nos envia a nós. E eis que estou cá para partilhar mais uma profecia do Senhor. A nossa mensagem é: o semeador não falha. Dá-me só um segundinho aqui, amado. Só um pouquinho. Pronto. O semeador não falha. Ele não falha e não falhará. Por que eu digo isso? Vamos lá ver então por que o nosso semeador não falha e quem é o nosso semeador. Vamos abrir as nossas Bíblias em João capítulo 4, versículo 31 em diante e vamos ler. Estou à espera de irmãos específicos também, da Igreja Ministério, Igreja Apostólica Arise and Shine, Igreja Evangélica Apostólica Arise and Shine. Estou à espera que apareça para nós darmos um bem-aja também muito especial de onde nós estamos, para então também receberem esta mensagem apostólica, para fortalecerem no Senhor e continuarem em frente, confiando naquele que nos enviou para a seara. Então, esta mensagem é acerca de ceifa e ceifeiros. Vamos abrir, já abriram todos a Bíblia? Sim. A paz do Senhor, pastora Cristina. Seja bem-vinda, pastora Cristina. Seja bem-vinda, missionária Darlene, Marlene. Deixa-me tentar fazer aqui um convite. Não, eu não consigo. Eu tenho assim uma dificuldade com o TikTok. Amados, olha, Marlene, Darlene, sejam bem-vindas, amadas. É um prazer muito grande estar aqui com a igreja, a Igreja Evangélica Apostólica Arise and Shine, em Lisboa. Seja bem-vinda. Eu oro para que o Senhor unja bem os ouvidos de todos nós, e molde o nosso coração, derrame sobre nós o seu espírito de mansidão e humildade, arranque a cegueira espiritual, espírito do erro, espírito do engano, toda a ignorância seja tirada do meio de nós, do meio do povo, no meio da congregação dos santos, para receber sempre o refrigério, receber a instrução de Deus, para que nós endireitemos as nossas veredas, porque as nossas bênçãos vêm do céu. Onde é que vem nosso socorro, amados? Nosso socorro vem do céu, vem do Senhor, que fez o céu, a terra e todas as coisas que nela há. Então eu dou aqui as boas-vindas a toda a congregação. Louvado seja o nome do Senhor. Temos saudades vossas, entre aspas, amados. Por que eu digo entre aspas? A paz do Senhor, irmão Norberto, seja bem-vindo também. Glórias a Deus. Onde é que está aqui a outras missionárias? A paz do Senhor, meus amados. A paz do Senhor, missionárias e todos os outros que estão a me ouvir. A paz, graça do Senhor seja convosco. Hoje vamos, amados, juntos celebrar a bondade de Deus. A bondade de Deus é algo, amado, que é indescritível. Só quem tem comunhão com Deus, só quem se santifica para Deus, só quem se purifica e só quem realmente reconhece a soberania e a santidade de Deus, esse experimenta a verdadeira bondade de Deus. E a bondade de Deus, a verdadeira bondade de Deus está disponível para todos, mas somos poucos os que alcançamos a verdadeira bondade de Deus, porque nós não temos comunhão com Deus e não somos fiéis à soberania e à santidade de Deus. Ele é santo, ele é soberano, então nós temos que obedecer, temos que nos sujeitar, nós temos que negar o pecado, tem que haver renúncia, tem que haver um compromisso com Deus, temos que entrar em aliança com Ele para experimentarmos a verdadeira bondade
bondade de Deus. A verdadeira bondade de Deus, o que é? É o amor de Deus. Que dentro desse amor está a bondade, está a misericórdia, está a fidelidade, que não falha. O amor de Deus não falha. E é nisso que eu quero vos falar, porque esta manhã emocionei muito diante de Deus, de coisas que Deus está a fazer na minha vida como missionária, como enviada. Eu estou mesmo ao rubro, porque Ele é fiel, Ele vela pelas suas palavras para fazer cumprir, Ele não falha. O Senhor, Ele não falha. O meu coração eu não sabia explicar, mas eu simplesmente só disse: o Senhor, eu perdi tudo, mas ao mesmo tempo ganhei tudo. Porque todos aqueles que ganham o Senhor, ganham tudo. E isso se transcreve como qual foi a resposta dele para mim? Ele me disse: Ana, o Espírito vivifica e restitui tudo aquilo que foi roubado. O Espírito vivifica e restitui tudo aquilo que foi roubado. Agora você imagina o meu coração. Ficou todo cheio de manteiga e era só choros e choros e choros. Eu só louvava o Senhor entre choros e lágrimas e os cantava: És fiel em todo tempo. Em toda a minha vida tem sido tão, tão bom. Com todo o fôlego do meu ser, eu cantarei a bondade de Deus. Então, essa bondade que vamos falar, amados, vamos falar dessa bondade aqui em Cefa e Chefeiro, João capítulo 4, a partir do versículo 31 diz: E entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguém de comer? E Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amados, todos aqueles que se congregam, todos sem exceção, que já receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, todos temos uma missão. Por quê? Porque somos membros de um corpo. Quem é o cabeça? Jesus Cristo. Quem é membro somos nós. Então, todos os membros constituem o corpo de Cristo. E cada um de nós não está ali por acaso. Lembra-se que Jesus, ele falou ao Pai, ele disse: Pai, todos aqueles que tu me enviares a mim, eu não lançarei nenhum fora. E ele em João 17, ele disse: Pai, todos aqueles que me deste a mim, eu não lancei nenhum fora. A não ser aquele que se perdeu, que foi o Judas. Ele cuidou de todos e todos fizeram parte dele, então eram um. E ele rogou ao Pai que fizesse a todos um. E nós, como corpo, temos que ser um. E não de boca, não porque lemos, mas temos que provar àqueles que não são membros do corpo que nós realmente somos um. Mas infelizmente os valores têm se invertidos. O ímpio consegue provar à igreja que são mais uns do que propriamente a igreja que devia ser um. Porque temos o Espírito de Deus que unifica. Porque Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, eles são Deus uno. Eles trabalham em união. Eles são um. Então, como igreja, temos que ser um. Jesus veio nos ensinar isso. Por isso é que ele disse aqui aos discípulos: não, eu vim em missão. Eu vim cumprir. Eu não vim mudar nada, mas eu vim cumprir. Eu sou um missionário, eu sou o Messias. E ele diz aqui: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, nós como cefeiros, ele é o semeador. Por isso é que eu pus aqui: o semeador não falha. Ele é o semeador. E nós somos os cefeiros. E ele, quando veio, ele veio como cefeiro. E quem era o semeador? É o Pai. E como é que provamos que o Pai é semeador? João capítulo 3, versículo 16. Está lá escrito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu até gosto muito deste hino, que é o hino dos catedrais de louvor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho amado Jesus, para que todo mundo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna com Deus.
Se com tua boca tu confessares Jesus Cristo como Senhor, e em seu coração crer que Ele ressurgiu, terás a vida eterna com Deus, vida eterna com Deus, vida eterna com Deus, vida eterna com Deus, vida eterna com Deus. Deus me ama, confio em Deus para me salvar. Deus te ama, confia em Deus para te curar. Deus te ama, confia em Deus, Ele ressurgiu. Amém? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado. Então aqui provamos que a bondade de Deus, Deus é o semeador. Deus semeou o seu Filho para nos ganhar a nós, ganhar os nossos corações. Deus enviou o Filho e agora o Filho também nos enviou a nós. Não é? Ele disse: o Pai me enviou a mim, eu vos envio a vós. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então nós somos quem? Somos os ceifeiros. Estamos aonde? Na seara do Senhor. A congregação dos santos está ceifeiros. E a seara está onde? No mundo. Nós temos que levar a palavra. Temos que levar o evangelho. Não podemos guardá-lo para nós. Então, dentro da congregação dos santos, amado, todos temos um talento. Todos temos boca, todos temos pés. Mesmo não tiver pé, aquele que anda tem pé. Pode ter muleta, mas a muleta é o pé. Pode ter o carrinho de roda, é pé. Se ele não está acamado, ele tem pé, tem pernas para andar. Então, esse é feio. De todas as formas, Deus se usa de todos nós, de todas as formas. Como ser feio, você tem que posicionar, você tem que tomar o teu lugar e fazer a vontade de Deus. Você é um doador. Você é um doador, você vai levar o que? A semente. E quando você falar, quem vai cumprir, quem vai semear essa semente no coração é Espírito Santo, que vai semear. Então, aqui diz, em versículo 35, não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. As terras estão onde? É o mundo. E o que ceifa recebe o galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijam. Porque nisso é verdadeiro ditado: um é o que semeia e o outro o que ceifa. Um é Jesus Cristo, ele semeia a semente, a boa semente. E nós somos os semeadores. Vamos colher esta semente e ajuntá-la no celeiro, congregação dos santos. Aqui, então, o que eu quero dizer com isso, amados? Eu quero falar acerca da avareza da congregação dos santos, a avareza dos ceifeiros. Deus não encolheu a sua mão para dar o seu filho. Custou-lhe o sangue, custou-lhe o trono, custou-lhe tudo. Mas ele não desistiu, foi até o fim e cumpriu a sua missão. Você e eu temos também uma missão como ceifeiros, tal como Jesus tinha, mas cada um à sua medida, de acordo com seu talento, de acordo com seu dom. Um tem 1 talento, outros têm 3 talentos, outros têm 5. Cada um é predestinado com seu dom e Deus deu dom. Nascemos desde o ventre da nossa mãe, somos ungidos com o dom, e quando chegar o momento, é Deus quem vai despertar este dom em nós, para que nós consagremos este dom a Deus, para que Jesus Cristo, que foi exaltado soberanamente, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Nós estamos na terra, nós somos seus servos como ceifeiros, nós dobramos o nosso joelho a Jesus Cristo, para que nós consagremos esse dom a Ele, para que Ele, que vai nos treinar, nos capacitar, nos provar e aprovar, é Ele quem
vai despertar esse dom em nós. É Ele quem vai despertar esse talento em nós e vai fazer-nos ver que nós podemos, com Ele, nós tudo podemos. Porque nós vemos a nossos olhos, Deus quer que eu vá a Conchichina. Eu nem tenho dinheiro para ir a Conchichina. Eu não conheço ninguém de Conchichina. Mas se você ouvir a voz do Senhor, não endurecer o teu coração, você pegar em ti e dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu vou. Amados, Ele vai providenciar. Ele vai abrir um caminho onde não há para suprir a tua necessidade, porque é da vontade dele que você cumpra aquilo que o Pai quer que você cumpra. Assim como ele veio e cumpriu a vontade do Pai como cefeiro, nós como cefeiros temos também ser obedientes, temos também nos sujeitar a ele para que a vontade de Deus nele se cumpra em nós. Dá a entender, amados? Então, o propósito desta mensagem veio pelo testemunho que ele me deu, que esta manhã eu derramei-me no trono da graça, esta manhã muito mesmo, muito comovida com o mover dele, um mover implacável, imensurável, e ao mesmo tempo que me fez alertar a todo o povo de Deus que encolhe a sua mão para dar. Porque Jesus Cristo, ele me disse que com as congregações que são avarentas, ele diz, aquele que é avarento não tem parte comigo, os avarentos não têm parte comigo. E muita congregação, muitos cefeiros encolhem a mão para dar ao Senhor. Muitos cefeiros tendem a mão para pedir, tem sempre a mão pronta para pedir em oração, Senhor dá-me isso, Senhor aquilo, e olha que o Senhor dá. Por quê? Porque Ele é misericordioso, e a misericórdia dEle está em atividade, está em vigor, e Ele vai suprir necessidade de todos, não importa quem você seja, mas você clamar, Ele vai mostrar que Ele é bondoso. Se você clamar, Ele vai mostrar que Ele é misericordioso. Se você clamar, Ele vai te provar que Ele é fiel. Ele vai provar que a palavra dele não volta para ele vazia. Se você clamou, você viu uma lei dele nua, você abriu a Bíblia, Senhor, a tua palavra diz assim, assim, assim. Senhor, eu ergo as minhas mãos santas, sem ira nem contenda, e eu clamo a tua bondade, eu clamo a tua misericórdia, eu clamo da tua fidelidade. Vem cumprir, Senhor, a tua palavra. Ele não vai encolher a mão dele para não cumprir essa palavra. Ele não vai. Se vocês estiverem aperto, ele não vai, amado. Ele vai abrir os caminhos. Ele vai usar os seus anjos que estão aqui na terra para poder ir em teu encontro, para te socorrer. Agora, aquela congregação que encolhe a mão, ela nunca vai receber a misericórdia completa, porque ela tem a mão encolhida para dar ao Senhor. Ela tem a mão, tem o coração endurecido, ouve a palavra, mas não liberta o coração para que a palavra seja semeada, para que o semeador semeie o verdadeiro amor no seu coração. No dia 4, o Senhor assim, o Senhor assim me ministrou, multiplicação de pães e peixes. Dízimo multiplica pães e peixes. E eu fiquei, mas por que o Senhor me está a dizer isso? E depois, de repente, fez-me um clique. Eu, como sou dizimista, eu me esqueci de dar dízimos. Eu me esqueci de dar dízimos, amados. E isto foi terrível. Por quê? Porque todo aquele, mesmo que você não tem fé, Deus levantou-me como apóstola para pregar sobre contra todas as igrejas de Cristo nos 4 cantos da terra que estão a matar a vinha por causa da lei de prosperidade financeira. E a revelação que o Senhor diz é que aquele que conhece o poder do dízimo e que já dá o dízimo, não tire a sua mão de semear. Está lá em Eclesiastes 11, ele me deu Eclesiastes 11, que até gosto muito deste hino, deixa eu ver, eu já não me lembro o hino, mas está lá em Eclesiastes 11, para aquele aquele que dá, nunca para de semear. E eu me esqueci do dízimo, e o que é que isso representa? O inimigo que anda de redor para ver se nós temos uma porta aberta para ele entrar. Então eu tinha porta aberta. Então eu tinha que fechar essa porta ao inimigo. E fui logo tirar o dízimo para semear na casa do Senhor. E o que é que isso ele depois me ministrou? Dízimo condena,
mas bem interpretado pelo discernimento divino, multiplica pão e peixe, porque repreende o espírito devorador e castiga o inimigo na nossa vida financeira. Ora, ele quando me ministrou a multiplicação de pães e peixes, dízimo multiplica pães e peixes, então isso foi para mim. Mas eu não guardo tudo para mim, amados. Por quê? Porque como serva, como enviada, como cefeira, então é da vontade de Deus que todos sejam prósperos. É da vontade de Deus que toda a congregação seja próspera. Então, se Deus, e nisto, o que é que eu vi? Abre aqui a vossa Bíblia, em Lucas 6:38, que há várias, durante a profecia acerca da lei de prosperidade financeira contra as igrejas que roubam ao Senhor, pregando lei de prosperidade financeira, o Senhor me falou em várias ocasiões acerca da lei que está em vigor. O dízimo, ele disse a mim que dízimo condena. Por que dízimo condena? Se você não conhece a palavra, você é um novo convertido, alguém te convidou para ir à igreja e você chegou na reunião e estão a falar de semear, de dinheiro na casa do Senhor. Ora, se estão a falar de dinheiro na casa do Senhor, aquele que não conhece a Deus ainda, ele vai ficar perplexo. Ele diz, mas eu estou na igreja ou eu estou num clube de homens e senhores de negócios? Ele vai ficar perplexo. Por quê? Porque ainda não conhece a verdade, ainda não está liberto. E ele não sabe o porquê do dízimo. E ainda mais lhe vão dizer, lá em dízimo, Malaquias 3, a partir do versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, porque me roubais a mim, vós que me roubais a mim. E ele vai dizer, mas eu roubei ao Senhor, mas onde é que eu roubei ao Senhor? E depois o pastor vai dizer, mas está aqui escrito, não sou eu que estou a dizer, está aqui escrito. Ok, mas você vai se examinar, mas eu nunca conheci o Senhor. Me convidaram para vir, agora estão a dizer que eu estou a roubar ao Senhor. Eu não estou a roubar nada. O que é que vai acontecer? A pessoa vai ficar escandalizada. Foi hoje e não vai voltar. E tem acontecido isso em quase todos os corpos de Cristo, espalhados pelos 4 cantos da terra, em que a igreja se prega à volta da lei de prosperidade financeira. E Deus me disse, dízimo condena. Dízimo condena por quê? Porque cobra, é uma cobrança. É uma cobrança de dívida. Agora, você deve o quê? Deus semeou seu filho, foi de graça. Ele não cobrou nada a ninguém. E foi da vontade dele que todo homem seja salvo. Então ele deu por amor. Então o amor não cobra. O amor não folga com seus interesses. O amor não folga com leviandade. O amor não se comporta com a soberba, não se soberbece. Então por que você de repente agora me está a cobrar o dízimo? Então isso tudo vai passar pela cabeça do Senhor. Onde é que isso está? 1 Coríntios 13. Se você for lá ler o verdadeiro amor, ele dá sem esperar nada em troca. Então Deus deu o seu filho sem esperar nada em troca. E a diaconisa, a missionária Marlene Darlene, quando estiveram a pregar, essa palavra tocou-me muito no coração. Ela estava a falar do amor de Deus e ela disse, Deus nos amou e amou-nos sem nós lhe amarmos. Amou-nos sem nós lhe amarmos. Então, o amor dele é um amor ágape, é um amor incondicional. Ele não põe condições para ninguém amar e ter uma relação com ele. Então, o dinheiro não entra. O dinheiro não está envolvido, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Mas, então, por isso é que o dízimo condena. E o dízimo foi abolido por causa disso, porque o corpo de Cristo se está a corromper por causa dos dízimos. Mas ele me diz, bem interpretado pelo discernimento divino, o dízimo
multiplica pão e peixe. Você tem que saber a origem. Eu não vou falar do dízimo hoje, porque já falei. Você pode entrar na nossa página no YouTube, Igreja Evangélica Apostólica Rise and Shine. Tem lá muita profecia para que você se atualize com as revelações de Deus e se aplique na tua vida e para que o Senhor possa endireitar a tua vida. Vamos falando conforme os Espíritos foram falando, conforme a necessidade da congregação. Hoje estou a focar na avareza do corpo de Cristo. Então, ao falar do amor de Deus, nós temos que entender que não há como pagar esse amor. E quando eu falo, Lucas 6,38, já abriram? A Lucas 6,38 está lá escrito: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida, vos transbordará no vosso regaço. Então, Deus deu Jesus Cristo. Deus semeou. Jesus Cristo era filho único do Pai. Pela sua vontade, ele criou, ele fez o seu filho para que esteja ao lado dele. E ele fez os seres humanos para louvor e adoração da sua glória. Mas ele acabou por perder toda a humanidade por causa do pecado do Adão e Eva. Mas, por amor a nós, ele enviou o seu filho para ganhar a cada um de nós. Ele ganhou os nossos corações. E o que é que você tem a fazer para com Deus, amado? Deus deu primeiro. Deus nos ensinou a sua bondade. Deus ensinou a nós o ato da bondade. Deus ensinou a nós o ato da união. Deus ensinou-nos a nós o ato do amor que só Ele sabe dar. Ele nos ensinou isso. E se a Bíblia diz que nós temos que ser imitadores de Deus, por que você não pratica Lucas 6,38? Pelo fato de você não entender a lei do dízimo e não concorda com a lei do dízimo, não vai revogar, não vai impedir que você contribua para o avanço do evangelho na casa do Senhor. Porque Lucas 6,38 está aqui para te julgar no dia do juízo final. Então, você não tem perdão, porque aquele que não dá é avarento. Aquele que não dá, ele protege apenas o interesse próprio. Aquele que não dá só vai à igreja porque sabe que Deus é bom e só quer é pão e peixe, porque ele sabe que a bondade de Deus não vai falhar na vida dele. Ele sabe que a misericórdia de Deus não vai falhar na vida dele. Ele sabe que a fidelidade do Senhor é cumprir a palavra. Quando nós invocamos o nome do Senhor, o socorro virá. Mas Deus não se deixa escarnecer, porque no dia do juízo final você não entrará, você não vai cear na ceia do Cordeiro. Você não vai cear, não há como você cear, porque lá em cima só há amor, não há avareza. Lá em cima o interesse é mútuo, o interesse é coletivo, não é individual. Lá em cima há união, lá em cima não há fome, não há crime, não há injustiça. Lá em cima não há avareza, amado. Se você não praticar aqui, enquanto você estiver em vida, enquanto Deus ainda nos dá o período de arrependimento para entrarmos na vontade dele, enquanto você não se arrepender das tuas avarezas, enquanto você não se arrepender das tuas porfias, eu não preciso dar, a igreja é rica. Isso era eu, amado. Isso era eu quando me converti e estavam falando de finanças. Eu disse, eu não vou dar nada. Eu vou dar lá fora, eu dou aos pobres, eu dou às pessoas que precisam, porque eu dava muito, não é? E dava àqueles que precisavam. E então eu dizia que a igreja não precisa. Então eu não dava mesmo. Não dava na igreja. Quando eu me converti na igreja Maná, igreja de Pai Pires, a primeira vez que fui, o pastor falou de finanças, ele falou, calou a boca e ficou lá com o dele, porque eu não dei nada. Não dei. Disse, igreja é rica. Não dei. Mas, o Espírito Santo é ele quem nos convence do pecado, amado. É ele quem nos convence da justiça e do juízo do Senhor. Você pode ver lá em João capítulo 16, não é? Versículo 11, esse Consolador que Jesus Cristo nos enviou, é ele quem nos vai convencer do nosso pecado, é ele quem nos vai convencer da justiça
justiça de Deus, se nós ouvirmos e praticarmos a palavra de Deus, é Ele também quem nos vai convencer do juízo do Senhor, se nós ouvirmos e negligenciarmos, não praticarmos a palavra de Deus. Então, o Espírito me deu um chapadão, então eu acordei e vi, não, o Evangelho do Senhor, nós temos que provar a Deus que nós o amamos, e não há como provarmos a Ele que nós o amamos se não contribuir para que os outros nossos irmãos também sejam ganhos. Isso é o que? Amor ao próximo. Nós estamos a provar o que? O amor ao próximo. Jesus Cristo já ganhou nosso coração, nós agora já estamos congregados, estamos firmes nas promessas do Senhor, estamos firmes na palavra, estamos firmes na igreja e temos uma relação, temos um pacto de sangue com Jesus Cristo, entramos na aliança do sangue, da nova aliança com Jesus Cristo. Glórias a Deus. Então a festa no céu, mas o céu precisa de ser mais povoado. Infelizmente aqui na terra muita coisa o dinheiro responde por tudo aqui na terra, mas lá no céu o Jesus Cristo responde por todos aqui na terra. Então entra nessa vontade do Senhor para que você esteja debaixo do esconderijo, porque todo aquele que dá, ele é multiplicado, e todo aquele que dá e não encolhe a mão dele para dar para a salvação do seu próximo, o Senhor lhe dará sempre boa medida, recalcada e sacudida. E é isso que ele fez hoje. Lucas 6,38 faz-nos feliz, porque prova-nos a bondade, a fidelidade, a misericórdia, que é igual ao amor do Senhor, que nunca falha. E é isso, esse testemunho. Claro que tem vários testemunhos, mas este hoje bateu forte em mim, porque eu vi a bondade do Senhor num mover tão grande de servos do corpo de Cristo aqui na Inglaterra, amados. Eu não tenho palavras. I'm speechless. Não tenho palavras. E aqui é o testemunho, Lucas 6,38, é o testemunho do João 3,16, é o testemunho de Deus. Deus deu Jesus Cristo ganhou todos aqueles que receberam a ele. João capítulo 1, versículo 12, está lá escrito: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E todos aqueles que recebem Jesus, é o produto, é o resultado da semente do amor do Pai no Filho. O Filho era um e ganhou-nos a todos. Somos milhões no mundo, amados. O corpo de Cristo é maior do que o ímpio. Deus me falou, Jesus Cristo me falou e disse: ai, Senhor, eu só tenho ouvido quando eu manejava o Facebook, eu só tenho ouvido, não vão atrás da maioria. E eu então busquei o discernimento disso não ir atrás da maioria, e o Senhor me disse: Ana Isabel, a verdadeira maioria somos nós. Maior é o que está contigo do que todo o resto que está no mundo, porque Jesus Cristo, Ele é maior, não é? É por isso que nós adoramos a Ele. Teu nome é maior que qualquer outro, seu nome é Jesus, seu nome é Deus, és conselheiro maravilhoso, o príncipe da paz, Deus forte Ele é. Ele é o maior, Ele é o maior, Ele é o maior, amado. Então, maior é que está conosco do que todo o resto que está no mundo. Então, somos a maioria, amado. Só pelo fato de termos Jesus Cristo, somos a maioria. E Ele depois me declarou, amado: corpo de Cristo na terra, somos os maiores. Ele já ganhou mais do que quase todo mundo. Por isso é que Ele está às portas, amado. Nós já atingimos a escala, o pico já foi atingido. Nós estamos na contagem decrescente para que a trombeta
sonho. Então você prepara o teu coração, para de ser avarento e dá na casa do Senhor. E não vem dar o resto, não, porque o Senhor não é o Senhor do resto. Como é que eu sei que o Senhor não aceita o resto? Amados, eu estava no início, alguém foi semear umas moedinhas. Não sei quem, mesmo que soubesse, não ia dizer você quem. Amados, quando fui recolher as sementes, eu ia contar aquelas moedinhas. O Senhor me disse, não ponha, não conte essas moedinhas. Eu disse, ai Senhor, é o dinheiro do povo, é o que o povo tinha, eu tenho que contar para o Senhor, eu tenho que respeitar, porque o dinheiro, o sacrifício do povo, eu não posso negligenciar. O Senhor disse, isso não é dinheiro nem o sacrifício, isso é o dinheiro da avareza. Eu não recebo. Dê a Alicia e dê ao Jócio. E Deus me disse, as moedas, não receba moeda. Todas as moedas que vierem, pode dar ao Joshua, a Alicia, para suprir as necessidades dele. Mas eu não recebo moedas. Mas não é que ele despreze a moeda. Porque nós vemos que Jesus Cristo ficou muito emocionado com a fé daquela viúva que depositou a única moeda que tinha. Mas é que ele sabe quem tem e pode dar mais e melhor e com amor, e ele sabe quem não tem e pela fé na providência de Deus vai dar, porque sabe que Deus é fiel e ele é o semeador que não falha. E aquela viúva confiou no poder do amor de Deus que supre todas as necessidades. Então o amor dele vai aplicar-se nas intenções dos pensamentos e dos corações, não na quantidade que você vai dar, porque a quantidade que você vai dar vai depender de como está o estado do teu coração. Se você é um coração segundo o coração de Deus que dá, então ele vai receber, mesmo que for moedas. Ele vai receber porque ele sabe que é aquilo que você tinha. Você não tinha mais, você não podia ter mais. Mas você não podia dar mais do que aquilo que você tem. Quem não tem, não pode dar. Né? Então, quando você, movido pelo amor, a obra do Pai, ao segundo mandamento, que é amar o teu próximo como a ti mesmo, e você quer que a igreja esteja cheia, mas muitas das vezes para irmos longe, para nós evangelizarmos, temos que fazer folhetos, temos que suprir necessidade da casa do Pai para manter a porta aberta. E você conhecendo como é que as coisas aqui na terra funcionam, você vai se entregar como um verdadeiro cefeiro para contribuir, para povoar o reino de Deus. O dinheiro não salva. O dinheiro simplesmente ajuda para que nós possamos então cumprir a vontade do Pai. E hoje, amados, a minha emoção foi nisso que Lucas 6,38 é o testemunho do João 3,16, para em troca ganhar os nossos corações. Agora, por que você, ó povo de Deus, corre atrás das coisas do mundo e encolhe a tua mão para dar, para contribuir com o avanço do evangelho na congregação dos santos? Até quando você vai aprender que uma congregação avarenta não tem parte com o Senhor? Então, isso veio por a minha gratidão hoje, as minhas lágrimas de gratidão foi por eu estar onde eu estou, amados, estou sem nada, a dormir no chão e o meu corpo dói para eu deitar-me depois de longo dia de trabalho e isso tudo. Eu quando venho me deitar, amado, dói tudo. E eu quando levanto, para poder levantar, amados, era uma ginástica tão grande que o meu filho até tem que estar a me ajudar. Amados, tem sido mesmo um desafio muito grande para mim. Quando saí de Londres, fui para Lisboa, foi um desafio muito grande. Agora saí de Lisboa, estou em Londres, eu vivo nesses dois países, amados. Eu estou para ali, para cá, para dentro, para lá e para cá, para lá e para cá, e vou continuar de lá para cá, porque esses dois países são a minha casa. Quer o governo queira, quer não, Portugal e Inglaterra é a minha casa. Então, o que é que acontece?
Amados, eu já não aguentava. Eu ando mesmo assim, às vezes assim, porque dói os ossos todos, parece que estou a dormir em cima da pedra. Eu falei com uma das nossas, um dos membros do corpo de Cristo, que eu hoje quase que não conseguia levantar do chão, porque estava a doer tudo. E ela disse: mulher, eu tenho aqui no grupo, nós somos cerca de 200 brasileiros, temos um grupo, e eu vi uma postou que tem uma cama e é nova para poder doar. E disse: Ela disse: por que você não falou antes? E ela então, olha, é aquilo que ele diz: pôs a boca no trombone, amado, a trombeta soou. E esta manhã, de ontem para hoje, amado, isso não, de sexta-feira para hoje, eu se tivesse mesmo como buscar na sexta-feira, teria casa recheada de tudo. Eu quando digo de tudo, porque a casa está vazia, só está cheia do Espírito Santo e de mim e dos meus filhos, mas do resto não tinha nada. Deus tem usado isso poderosamente da serva aqui. Essa serva, amados, ela vai ser bem, o Senhor, todos aqueles que têm contribuído muito, têm levantado os braços. Eu quando oro, eu digo: Senhor, abençoe, Senhor, supra a necessidade. O Senhor, uma vez, a primeira vez que eu orei assim, cheia do amor no coração, para a pastora Cristina, o Deus disse-me: és tu quem vai abençoá-la. E eu oro para que esse dia chegue, porque todos aqueles que têm muito me levantado os braços em situações muito difíceis, amados, vão ser muito abençoados, porque eu estou pronta para abençoar. O meu coração já nasceu, já é um coração predestinado a abençoar, mas do mover de Deus que eu tenho visto nestas servas, para com isso prova-me a fé. Isto é fé, amados, porque nós, para darmos, precisamos ter fé, porque hoje em dia o mundo ficou tão mal que nós temos reticências, ficamos relutantes em abençoar este, as pessoas às vezes vêm dizer: tem isso, não tem isso, não é isso, mas às vezes tem, e a gente quando espanta, vemos pessoas com altos carros, altos, que diz: mas aquela pessoa disse que não tinha isso, mas afinal tem, não é? Mas quando nós buscamos o Espírito, temos comunhão com o Espírito nos conduz, e é preciso termos fé para acreditarmos, e estas servas têm tido uma fé tão grande no Espírito de Deus em mim, que têm feito coisas tremendas. Eu não tinha nada, eu trouxe uma malinha, e eu e meus filhos viemos com uma malinha pequenininha. Ficamos inicialmente no hotel, e depois então a casa de repente apareceu. Deus usou-se da minha sobrinha que vive na outra cidade, usou-se poderosamente da minha irmã em França, e usou-se poderosamente da serva diaconisa Firmina, que tem sido tremenda, incansável, imparável em ajudar. Ela trouxe tudo, ela trouxe faca, ela trouxe prata, ela trouxe copa, ela trouxe panela, ela trouxe não sei o que, ela trouxe não sei o que, trouxe toalha, trouxe não que, ela comprou tapete, ela comprou isso, comprou o que. Eu disse: serva, eu só um bocadinho, não precisa, apóstola. E o que ela me disse: apóstola, porque nós estamos a orar, não é? Para que eu venha aqui. E quando Deus levantou ela disse: eu gostaria de ter uma igreja aqui. Eu fico a ver vocês ali todos e eu quero estar no meio de vocês. Eu disse: ela, fica firme, porque o Senhor há de vir. E ela me dizia: eu tenho aqui uns meus dinheiros guardados, é de dízimo, mas eu não quero enviar para a apóstola lá em Lisboa, porque eu sei que a apóstola vai vir para aqui, a apóstola vai precisar. Amados, é com esse dízimo que ela foi guardando, que com a fé dela, isso foi a fé, demorou anos, desde 2020, quem introduziu ela a mim é a minha irmã, e a minha irmã desistiu, ela e a filha, não é? A filha desistiu, a minha irmã desistiu, mas ela disse: não, eu vou ficar firme, que eu gosto de ficar, eu gosto de ouvir a palavra da forma como a apóstola prega, eu gosto de ouvir e eu consigo aprender melhor, e ela tem estado firme até agora. Amados, o que Deus tem feito na vida dessa senhora para me abençoar, a mim e os meus filhos, eu não consigo descrever em palavras. Eu só consigo quando isso será provado, quando o Senhor cumprir aquilo que Ele tem para cumprir na minha vida. Então isso será provado em ações.
O verdadeiro amor, amados, não fica só em palavras, passa para a ação. Então eu provarei a pastora Cristina e provarei a todos que a diaconisa Firmina e todos que têm levantado os braços sem cessar, o quanto elas são amadas e apreciadas no corpo de Cristo, no reino de Deus. Amém? E isso é o que dai e ser-vos-á dado. Então, até eu quando agradecia, eu disse ao Senhor, eu não tenho casa, eu não tenho nada, eu perdi tudo que eu tinha. Desde que o Senhor me chamou para o apostolado, eu perdi tudo, amados. Tudo. Deus deixou-me cair diretamente, é como se diz, bater com o cu no chão, e não fiquei lá porque o Senhor não me quebrou para eu ficar estatalhada no chão. Ele me quebrou para ele fazer um vaso novo. Então esse vaso novo está aqui. E eu disse, Senhor, eu perdi tudo. Eu até leio para ti, Senhor, eu não tenho casa, não tenho nada, eu estou a dormir e a comer no chão, o meu corpo dói, parece que estou a dormir em cima de pedras, Senhor. Mas o Senhor levantou um grupo de adoradores, 2 santomenses, outros brasileiros, tem sido uma grande bênção para mim e para os meus filhos. E essa emoção veio porque esta irmã brasileira, ela enviou uma mensagem, eram 8 horas, olha, estamos aí para aqui trazer as coisas para você. E a carinha vem ali, amado, deixa o sofá, deixa a escrivaninha, deixa 4 cadeiras, deixa o frigorífico, deixa gêneros alimentícios, deixa a frigideira, deixa mais pratos. Amado, eu fiquei completamente emocionada de tal forma que eu fiquei sem palavras. Quando fui orar para o Senhor, agradecer ao Senhor, eu olhei para trás, vi como eu estava e não vim para poder, não sabia que o Senhor vinha me usar para poder estar aqui para fazer o que eu estou a fazer hoje. Estou sem nada e de repente aparece dinheiro, aparece tudo, aparece casa, aparece tudo, amados. Portas que se fecharam foram portas que não interessavam, eram portas de maldição. O Senhor fechou-as. E o Senhor abriu portas de bênção para que Ele cumpra a vontade dEle. Olha, quando nós estamos dentro da vontade de Deus, olha o que acontece. Né? O Espírito flui. E o que é que Ele me respondeu? Ele me respondeu, o Espírito vivifica e restitui tudo de volta. Eu glorifiquei, então foi aí que eu glorifiquei a bondade de Deus, que é o Mateus 10 a cumprir. Quem sabe o que está escrito em Mateus 10? Mateus 10, amados. Mateus 10 é quando Jesus enviou os apóstolos, os discípulos. E o que é que ele disse? Ele enviou os discípulos, ele disse, não levem nada convosco. ele enviou os discípulos, ele disse, não levem nada. Vamos lá, Mateus 10, amados, fiquem firmes aí. Aquele que quiser aqui na congregação, aquele que quiser ir, porque tem algum compromisso, pode ir para a sua casa, mas se tem o TikTok, continua a nos acompanhar para ter a noção do poder daquele que é verdadeiro cefeiro. Nós temos que entender que temos uma missão, amados. Nós temos que entender que nós não podemos fazer número no corpo de Cristo. Nós não podemos entregar a nossa vida a Jesus, passarmos de ímpio para passarmos de criatura para filhos e continuar a agir como um bastardo, continuar a agir como que se não tivéssemos recebido, nós não podemos fazer um número no corpo de Cristo. Eu vou à igreja, é mais um número. Não, eu vou à igreja, eu sou mais um que Deus ganhou, porque eu vou nascer de novo da água e do Espírito. E nascer de novo da água e do Espírito só vem por obediência e santificação. Sem obediência, sem santificação, ninguém vai ver a Deus. Então está aqui os 12 e a sua missão. E Deus, quando enviou, Ele enviou sem nada. Ele disse, Jesus enviou estes 12 e ordenou dizendo, não ireis pelo caminho de gente, nem entrareis em cidade de samaritano, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa do Israel. E indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dás. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos,
É assim que eu vim, sem ouro, sem prata, sem nada. Não é? Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Eu estava em Inglaterra, Deus enviou-me para Portugal, sem nada, fui nua, e Deus levantou outros abençoadores que me foram abençoando, e agora cheguei aqui em Londres também sem nada, e Deus está a fazer a mesma coisa, porque para que o plano dele se cumpra, e ele então aqui diz assim, em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis, e quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Vocês estão a entender o poder dessa palavra? Estão a entender o poder dessa palavra? Aquele que não recebe o enviado de Deus, está ali em João capítulo 13, versículo 20, Jesus diz, aqueles que não recebem os meus enviados, não recebem a mim e nem recebem ao Pai que me enviou. Está aqui a prova. O que é que vai acontecer àqueles que não honram os enviados de Deus? Está aqui, ele diz, e quando entrardes em alguma casa, saudai-a, paz do Senhor seja convosco. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Ou seja, desprezai aquela cidade, amaldiçoai aquela casa. E em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Quem foi país de Sodoma e Gomorra? Foram países que foram duas cidades que Deus destruiu por causa do pecado da homossexualidade. E no dia do juízo final, aqueles que não recebem os enviados de Deus, aqueles que não cooperam com Deus, não reconhecem a autoridade dos enviados de Deus, não recebem a palavra, no dia do juízo final, dele será mais leniente, ou a misericórdia dele será mais para Sodoma e Gomorra do que para aquele que não recebeu os enviados do Senhor. Agora, atenta você para... Eu cheguei aqui, um grupo de brasileiros que não me conhecem, de lado nenhum. Eu glorifiquei muito o nome de todo esse povo que não me conhece de lado nenhum. E eu, quando cheguei, estive na praça, eu naquele dia encontrei-me com a minha sobrinha, ela se regozijou muito me veio e orou por mim. A Luísa, ela orou por mim. Que Deus dê a todo lugar uma planta. Pronto, orou a maneira dela. Sim. Todo lugar onde a planta do pé ia pisar, que o Senhor a abençoa. Eu estou muito contente de ver a tia. E no momento em que eu a vi, outra sobrinha, entre aspas, viu-me, mas desviou. Passou largo. Eu vi que ela estava a fugir. Não é? Estava a fugir de mim. E mais tarde, no mesmo dia, passado uns minutos, eu estive no banco com os meus filhos e os meus filhos viram esta sobrinha que fugiu, passou largo. E falou bem alto, mãe, olha a tal fulana. Eu olhei para ela e eu vi que ela estava a disfarçar. Aí eu disse, ai meu Deus do céu, olha aquilo que o Senhor diz em João, capítulo 13, versículo 20. Aqueles que não me recebem a mim, aqueles que não recebem o meu enviado, não me recebem a mim, nem recebem ao Pai que me enviou. Está condenado, não vai ter direito à salvação e vida eterna, não entrará para o gozo do Senhor. Então, você que é a igreja, que é corpo faz parte do membro do corpo de Cristo, e você que encolhe a tua mão para dar ao Senhor, para semear, o Senhor todos os dias te dá vida, te dá saúde, o Espírito dele está sobre você, né? Ele te dá libertação, ele te dá livramento, 24 horas em 24 horas, e você vai trabalhar o mês todo.
E você chega, você não vai dizer ao Senhor, Senhor, eu não tenho conseguido honrar ao Senhor, mas, Senhor, eu não tenho conseguido, mas que o meu dinheiro vá. Eu não entendo o dízimo, eu não quero dar o dízimo, mas eu quero dar aquilo que o Senhor colocar no meu coração para dar. Fala comigo, Senhor, quanto é que o Senhor quer que eu dê? O Senhor vai dizer, não é o homem que vai determinar a quantidade de dinheiro que você tem que dar, mas é Deus quem determina, é o Espírito quem fala no nosso coração, porque é Ele quem vai trabalhar conosco, é Ele quem vai salvar a nossa alma. Os bens materiais, o Espírito depois ministrou-me, quando eu disse ao Senhor que eu perdi tudo e não tenho nada, e Ele me diz que o Espírito vivifica, Ele diz, o Espírito vivifica e restitui tudo que foi roubado. E ele depois me disse, os bens materiais, Ana, não são nada, mas o Espírito vivifica e restitui. Nós podemos perder tudo, amados. Vamos lembrar de Jó. Ele está a fazer agora lembrar Jó. Jó perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu toda a riqueza, perdeu os amigos, até a mulher disse ele, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele, a fé dele no Senhor é tão grande que ele disse, o Senhor deu, o Senhor dá, eu o louvarei. Ele foi louvando, mesmo no meio da aflição, no meio de dificuldades, da enfermidade que comeu o corpo dele até o osso, só não chegou a alma porque Deus repreendeu o demônio, disse-lhe, você pode tocar-lhe na carne e no osso, mas na alma dele você não toca. Então ele estava no chão, o Jó estava no chão, Jó perdeu tudo, mas o que é que Deus me disse hoje, que comprovou aquilo que o Jó disse, que Jó fez? O Espírito revivifica e restitui tudo que foi roubado. O Jó prevaleceu conectado com Deus. O Jó permaneceu a adorar ao Senhor. O Jó continuou reconhecendo a soberania de Deus, ele continuou reconhecendo a santidade de Deus. A santidade de Deus vem com a fidelidade dele, que prova que ele é santo, aquilo que ele diz, aquilo que ele promete, ele cumpre. O Jó ficou firme nas promessas do Senhor, até o último, quando ele não podia mais, é que ele então argumentou com o anjo do Senhor, o que é que eu fiz para que eu esteja a pagar por isso, e ele deu tudo aquilo que ele perdeu, Deus restituiu ao Jó em boa medida recalcada e sacudida, porque pela fidelidade dele. O semeador nunca falha. O semeador nunca falha. Deus te tirou, ele dá de volta. Porque ele quer algo de nós. Ele quer a nossa fidelidade. Ele quer o nosso amor genuíno. Ele quer que nós provemos a ele que realmente a nossa fidelidade com ele não falha. E ele nos leva além da nossa capacidade. Ele nos leva além das nossas possibilidades. Ele nos leva além das nossas forças. Ele nos leva além da nossa sabedoria. Amado, Deus é soberano. Ele é alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e o fim. Ele não falha na sua missão. Não falhou e nunca mais falhará. Então aqui, vamos ver, para terminar, eu vi-me aqui em Lucas 10, a missão apostólica que eu estou a cumprir. Já venho orando há uns 2 anos que ele me disse, Ana, ora pelas viagens apostólicas. E elas chegaram, eu estou a cumpri-las. E provou aqui o Mateus 10, a missão dos discípulos. Agora, para terminar, vejam lá o que ele diz em Lucas 22, versículo 35. Para terminar. E Lucas 2, versículo 35, 22, Lucas 22, versículo 35, prova Lucas 38, Lucas 6, 36. 38. Vamos ver aqui, provar a bondade de Deus, que não falha. Lucas capítulo 22, versículo 35. Vamos ver o que ele diz aqui. Vamos ver o que ele diz aqui. Ele diz aqui, isto é, Pedro é avisado. O Pedro era um apóstolo um bocadinho rebelde. Tinha um coração que desafiava muito a bondade e a fidelidade de Deus. Então, Deus o avisou, né, que não é, amados, nós podemos ser usados poderosamente pelo Espírito Santo. O corpo de Cristo precisa de entender uma coisa para matar e fechar a porta ao espírito de vaidade e o espírito do orgulho. Nós
podemos ser grandes no Senhor, mas o mérito da grandeza das obras que estamos a fazer é todo do Senhor. Porque lá em João versículo 15, versículo 5, capítulo 15, versículo 5, Jesus diz, vós sem mim nada podeis fazer. É Deus quem cumpre tudo em todos. É Espírito Santo quem confirma a vontade do Pai, a semente, o dom, a unção, o rio de autoridade em nós. E se a todo tempo você está a ser usado pelo Espírito Santo para fazer grandes obras, milagres, prodígios estão acontecendo na vida do povo. E você diz, ai, eu sou melhor, ai, Deus me ama. Amados, Deus ama todo. João capítulo 3, versículo 16 está ali. Ele amou todo mundo. E aquele que dá lugar a ele, ele usa. Mas se você se desviar da vontade de Deus, deixar que o espírito de orgulho entrar para roubar a glória de Deus, e você não dá glória a Deus, você acha que o mérito é teu, você saiu do rio da autoridade, você saiu da vontade de Deus, você está operando no espírito de Lúcifer, quando ele estava no trono do Pai. Você está operando no livro, e isto acontece muito no corpo de Cristo. Nós não podemos roubar a glória do Senhor. É Ele quem faz tudo, é Ele quem cumpre tudo em nós. E quando nós no nível de apóstolo, nós lidamos com grandes fortalezas. Grandes fortalezas que vêm para destruir, para roubar a visão de Deus. E quem é que combate essas fortalezas, amados? Não somos nós. Nós oramos, sim. Ele quer que nós cooperemos com Ele. E orando, nós mantemos no mesmo espírito com Ele. Orando, nós fluímos juntos no Espírito de Deus que clama a Papai. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Cooperando com Ele, nós estamos em sintonia, nós estamos em aliança, nós estamos em comunhão, nós estamos em união com Ele. Mas quem faz tudo é Ele. Eu sei, porque eu dei você este testemunho na sexta-feira, quando em sonho Ele me mostrou que eu fui no mundo do Espírito, eu fui presa por muitos demônios, mas que eram senhores, né, grandes senhores, e o meu filho batia tanto no meu filho, eu não conseguia salvá-lo, e de repente eu acredito que foram chamar o chefe de todos, e esse chefe de todos, ele veio e ele disse, quando preparavam para me matar, ele disse, libertem ela, deixem-na ir, ela é ungida do Senhor. Quem é que lidou com essas fortalezas? Não fui eu, porque eles eram muitos, e eu era uma sozinha. Quem é que trabalhou? Quem é que pelejou? Quem é que pleiteou? Quem é que repreendeu o demônio? Quem é que repreendeu Satanás para não me tocar? Foi Jesus. Não toque nos meus ungidos. E tinha mais, algo muito poderoso que fez-me descansar nele, e a minha fé cresceu mais. A minha fé cresceu mais para ele me levar para um outro nível. E eu não vou dizer porque ele não quer que eu diga, nós não podemos dizer tudo, mas para fortalecer a tua fé, para que você não deixe que o espírito de ladrão da glória de Deus entre. É isso que eu estou a dizer, é Deus quem peleja. É Ele quem confirma as nossas orações. Aí eu orei a Deus e Deus respondeu porque Ele me ama. Ele ama todos. Ele ouve todas as orações. Quer você ore bem, quer você ore mal. Mas se você não reconhece que é Ele quem faz a obra e rouba essa glória, ai, porque eu orei, o Senhor respondeu, ai, eu sou o máximo. Pois, você é o máximo, o diabo também é o máximo. Você continua assim com essa vaidade, amado, você vai acumular carga espiritual para cima de ti que não vem de Deus, e você vai perecer, porque os orgulhosos não entram no reino dos céus. Foi por isso que Lúcifer caiu. Foi por isso que Lúcifer caiu. O corpo de Cristo precisa de ficar bem atento e fechar a porta do orgulho, para não roubar a glória de Deus, para não roubar o poder de Deus, para não roubar a unção de autoridade divina, que quando se trata de autoridade dele, ele não brinca em serviço, ele não se deixa escarnecer. O Lúcifer tentou, ele não foi longe. Então nós não podemos ser imitadores do inferno, temos que ser imitadores
de Jesus Cristo, porque ele reconheceu a autoridade do Pai, ele sujeitou ao Pai até o fim, Filipenses capítulo 2, porque o apóstolo Paulo descreveu o poder de Deus no ministério de Jesus Cristo, como ele obedeceu ao Pai, em mansidão e humildade, como Messias, como cefeiro. Deus também o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Nós temos que dobrar o joelho ao nome de Jesus e reconhecer que é Jesus quem faz as obras de nós. O Pai enviou a ele, ele venceu por mim e por você, e ele por sua vez nos enviou a nós. Então você está a vencer por ti e por todas as ovelhas que Jesus Cristo enviar para a tua congregação. Não é você. A tua oração, se não for confirmada pelo poder do Espírito Santo, você só está a dizer palavras que caem no saco furado. Oração o que é, amados? São palavras. É ou não é? Se nós não tivermos o Espírito Santo para confirmar a nossa oração no trono da graça do Pai, vamos receber o quê? Vamos receber nada. Então vamos dar honra a Deus. Toda honra e toda glória a Ele por cada oração respondida. Porque Ele não responde todas as orações, amados, mas Ele ouve todas. Deus ouve todas as orações, mas Ele não responde a todas. Por quê? Por causa dos nossos pecados, multiplicação de iniquidade. Isaías capítulo 58. Então temos que tirar do meio de nós o jugo, estender do dedo, falar vaidade. Isaías capítulo 58, versículo 9. Temos que tirar do meio de nós o jugo, estender do dedo, o falar vaidade e provar a Jesus que nós reconhecemos a autoridade dele, como o centurião de Cafarnaum o fez. Nós temos que provar a ele que o amamos, nós temos que provar a ele que nós honramos, e quando nós honramos a ele, a honra dele também vem para nós. E para terminar, aqui em Lucas capítulo 22, diz assim, o Pedro é avisado, versículo 35. Vamos ler a partir do versículo 34. E disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Já viu? O Pedro tinha uma língua como muitos no corpo de Cristo, e eu também tinha. Glórias a Deus, já não tenho. O Senhor já me redimiu, já perdoou os meus pecados. E como profeta, eu já sei fluir no Espírito Santo do Senhor com o espírito de moderação. Lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, todos nós temos de aprender a fluir no espírito de fortaleza, o espírito de moderação e no espírito do amor. E eu estou aprendendo, eu estou caminhando em frente. Mas saia, de repente, expulso no nome de Jesus. Amém? Então, depois ele diz assim, Jesus disse, disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Eu me converti e estou a confirmar a vocês para não se envaidecerem quando Deus manifesta o trono na vossa vida, mas dá glórias a Deus, mas renderem toda a honra, toda a glória a Ele. Amém? E ele então disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. E disse-lhe, quando vos mandei sem bolsa, sem alforje ou a sandália, faltou-vos porventura alguma coisa? E os discípulos responderam, nada. Nada faltou. E isso está confirmado na minha vida, como apóstola, em missão apostólica. Deus me enviou daqui de Inglaterra para Portugal. Não me faltou nada. Deus me enviou agora para a Inglaterra. Não me faltou nada. E esta manhã eu fui invadida de bênção. A casa estava vazia e a casa agora está cheia. E eu também vou servir de canal de bênção, porque muito mais que têm para me dar, amados, não tenho onde pôr mais. Então, tenho que também procurar alguém para ser também um canal de bênção para o outro. Então, não me faltou nada. Cheguei sem nada e agora já não tenho nada. Tenho alguma coisa. Ele tem suprido as necessidades. Então, se ele tem suprido a necessidade, por que ele tem suprido a necessidade? Isso é Mateus 10 que está-se a cumprir. Se ele tem suprido a necessidade, vamos ver aqui em Lucas 6, 38. Vamos um bocadinho para trás. Se ele é fiel e cumpre a sua palavra em nós, por que você ainda continua
a encolher a tua mão para não abençoar o evangelho do Senhor. Você só está a privar a você mesmo da bênção do Senhor. Você pensa que está a prejudicar o corpo de Cristo, você pensa que está a prejudicar os apóstolos que estão na posição de liderança, você pensa que está a prejudicar os pastores que estão na posição de liderança, não importa se esta igreja está em apostasia ou não, você tenha comunhão com o Espírito Santo, você entre em aliança, a nova aliança com Jesus Cristo, a nova aliança, a aliança do sangue, entra em compromisso, entra em contrato com Jesus Cristo, tenha uma relação de intimidade, você e ele. E quando nós temos uma relação de intimidade com Jesus Cristo, o inimigo não toca. Por quê? Porque é você e ele. E ele vai pelejar contra os inimigos. Mesmo que você esteja no vale da sombra da morte, nenhum se susterá diante de ti. Porque o apóstolo Paulo, assim como ele diz, lá em Romanos 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que tem a fé em Deus, aquele que confia na providência de Deus, ele não vai encolher a sua mão para dar a Deus. Está aqui, Lucas 6, 30, 38. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Se você é avarento, então é a avareza que você vai receber, porque o Senhor não vai te dar além daquilo que ele tem proposto para dar a todo mundo. Deus tem a misericórdia, um suprimento de necessidade básico para todo mundo, mesmo aquele que é ímpio, amados, todos. Porque todos somos criaturas de Deus. Foi Ele quem nos fez. Então Ele não vai atirar, Ele não vai fazer criaturas que são almas viventes, têm sentimentos como Ele, têm emoções como Ele, para depois ficar assim, não é? Mas aqueles que entram na vontade, recebem o Filho, aquele que recebe o Filho, recebe o Pai. E aquele que recebe o Filho, recebe o Pai, esse passa a ser filho de Deus. Então Deus já não vai tratar como criatura apenas. Já aquele nível de bênção que é para toda a criatura, ele vai sair desse nível de bênção e vai ter mais. Ele vai entrar no grupo de filhos. E filho recebe tudo de pai. Agora, por que nós, congregação dos santos, nós não recebemos tudo do Pai? Porque nós encolhemos a mão para dar. E há diferença daquele que serve como filho e aquele que serve, mas não como filho. Ele faz a diferença. Deus não faz diferença de nenhum de nós, mas nós mesmos, por causa dos nossos pecados, nós é que nos distinguimos entre filhos, porque nós não cooperamos com Deus, nós não cumprimos a vontade dele, nós não cumprimos a palavra, nós não obedecemos a palavra. Então, por isso é que no corpo de Cristo, uns são mais abençoados e outros são menos. Mas isso não quer dizer que você tem que ficar assim. Você tem que lutar para matar o demônio de avareza no teu coração. É um acã, amado. É um acã que impede multiplicação de pão e peixe na tua vida. Aquele que come só, morre só. Não é aquilo que meu pai, eu era criança, eu ouvia meu pai a dizer, aquele que come só, morre só. Avarentos não entram no reino dos céus. E Deus me confirmou isso. Os avarentos não têm parte comigo. Então você tem que lutar contra esse espírito, amado. E eu pus assim, é Lucas 22, 35 em ação. E na vida de todos os chefeiros que obedecem ao Lucas 6, 38, porque o semeador não falha nas suas promessas. Ele vela pelas suas palavras para fazer cumprir. A palavra de Deus não volta para ele vazia, mas antes faz o que lhe apraz e prospera. A palavra vai como espada para eliminar as obras do inimigo na nossa vida. Ela vai como escuro para nos revestir do poder, da bondade, da misericórdia e do amor de Deus, que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, e um amor que nunca falha. Então hoje, em nome de Jesus, eu te ordeno, para de ter a mão estendida só para pedir e receber o amor de Deus. Para de encolher a tua mão
para o Senhor Jesus, porque os avarentos não entram no reino de Deus. Deixa de ir à igreja, deixa de ser membro do corpo de Cristo só por causa de pão e peixe, mas seja membro do corpo de Cristo como filho. Um filho, ele coopera com o pai. Um filho, ele ama o pai. Um filho, ele não espera só que o pai o ama, mas ele também ama o pai. Há reciprocidade, há união, há cumplicidade, há amor, há união. Então, entre em união com Jesus Cristo, entre em união com o Espírito Santo, amém? Para provar que o amor de Deus nunca falha, em nome de Jesus, amém? Vamos celebrar, então, vamos pôr em pé e vamos dizer: Pai Santo, nós te louvamos, te agradecemos pelo teu amor, que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, mas o amor que não falhou e não falha hoje, nem eternamente. Nós te louvamos, te agradecemos pela tua bondade no nosso coração, a nossa alma. Nós cantamos a bondade de Deus na vida de cada filho que honra a Deus. O Senhor, tu diz na tua palavra: honra-me a mim, que eu te honrarei. Vem tocar seu Santo Espírito no coração de todos aqueles que ainda não cumprem a palavra de Deus na íntegra. Ela é básica, ela é simples. Os mandamentos do Senhor não são pesados. Por isso, seu Santo Espírito, só tu és poderoso para convencer toda a tua congregação, todo o corpo de Cristo, do seu pecado, da tua justiça e do juízo do Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor, para que nós não encolhamos a nossa mão para poder abençoar o teu coração com nosso amor, porque o Pai não poupou esforço, Ele não poupou o seu amor, Ele foi humilde. Deus, o Pai Todo-Poderoso, nós pecamos. Tu poderias ter aniquilado toda aquela criação que o pecado multiplicou, mas tu preferiste nos salvar, enviaste o teu filho, não encolheste a tua mão para nos abençoar com teu amor. Foste humilde, provaste a nós a tua humildade, porque tu nos amaste sem nós te amarmos. Nós pecávamos contra ti e muito mais fizemos, multiplicávamos iniquidade, erramos, abominamos o teu coração. Tu poderias ter nos vomitado, mas tu preferiste, escolheste nos amar, amaste-nos a nós sem nós te amarmos a ti. Senhor, quão poderoso é esse amor. Vem ensinar o corpo de Cristo a te amar assim. Vem ensinar, Senhor, a cada um de nós a perdoarmos uns aos outros, porque tu enviaste o teu filho para abençoar o nosso coração, mas acima de tudo, para perdoar os nossos pecados. Vem nos ensinar a perdoar como tu perdoaste. Vem nos ensinar a amar como tu amaste. Vem nos ensinar a fluir no Espírito que clamava Pai, no Espírito do amor, como Jesus Cristo, como cefeiro, fluiu contigo, Senhor, e foram um. Ajuda-nos, Senhor, a fluir nesse Espírito do amor que clamava Pai com Jesus Cristo, para honrarmos a bondade, para honrarmos a fidelidade, para honrarmos a misericórdia do Senhor que nunca falha, em nome de Jesus. Nós te louvamos nessa manhã pelo poder da tua palavra. Continua, Senhor, Espírito Santo, a reviver, a reavivar esta palavra em nós, Senhor. Tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que o inimigo roubou, que tu sabes, Senhor, que é precioso para nós, para nosso crescimento, para que nós sejamos prósperos e que a tua glória se manifeste e tenhamos um bom testemunho do teu nome. Restitui hoje, Senhor, na minha vida, Senhor, todos aqueles que têm contribuído com dízimo, com oferta, Senhor, faça resplandecer o teu rosto na vida desse servo, na vida desse cefeiro, na vida desse discípulo. Resplandeça agora, Senhor, o teu rosto. Abençoa essa casa, abençoa esse coração com mais amor, para que rios de água viva flua do ser deste servo, deste cefeiro, deste discípulo, e ele multiplique em dar e também em receber, que ele seja um ciclo de bênção, de canal de bênção, recebendo e dando, a sua amassadeira, a sua despensa, a sua conta bancária, não falte suprimentos de necessidade. Continua a abençoar, Senhor, em nome de Jesus. Acima de tudo, que ele seja um cefeiro, que ele seja um
um discípulo cheio da unção de Deus, cheio da palavra, o coração seja cheio da palavra de Deus, que ele dê mais em amor, Senhor, palavra, Senhor, que ele maneje bem a palavra da verdade e, Senhor, e use-a para povoar o reino de Deus. Vamos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a despovoar o inferno e a povoar o reino de Deus nesse ato de amor que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, mas um amor que nunca falha. Em nome de Jesus, seu Santo Espírito, vem confirmar esta palavra na nossa vida, vem reavivar, vem nos despertar do profundo sono, da avareza, vem arrancar este aracã de maldição na nossa vida que está a privar, está a limitar a nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, recebe, Senhor, o nosso louvor nesta manhã, em nome de Jesus. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel, oh, Deus é fiel, sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu canto aleluia, 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 Jesus Cristo, aleluia. Ah, nós te amamos, Senhor, nós te amamos, aleluia. Ah, nós te bendizemos, aleluia. Ah, nós te servimos, aleluia. Ah, nós te amamos, aleluia. Amém, amados. Recebem esse amor que vem de nós para toda a congregação, para todos aqueles que nos ouviram. Continua a seguir a nossa página para mudar a tua história. O Senhor quer mudar a história de todos. O Senhor quer transformar maldições em bênção, e Ele só pede: cooperem comigo, entrem na vontade do Senhor, busquem o Espírito, busquem a face do Senhor enquanto se pode achar, amém? Daqui a pouco a trombeta soa, se você não estiver conectado, você não subirá, amém? Bem-aja, Deus abençoe, amados, Deus abençoe. Amém.